vai receber uma dose da graça de Deus, amém? Quantos querem receber a palavra do Senhor? Hoje nós vamos falar sobre o Espírito de Cristo. Vai ser projetado o nosso tema aí, né? Você sabe, meu irmão, quando nós falamos da graça, é importante você ouvir e sempre estar ouvindo esse evangelho, porque ele não é natural. Lembra disso? A lei você ouve e obedece de uma maneira natural, mas a graça não. A graça você precisa de revelação. E a graça, quando eu falo a graça, muitos acham que a graça é uma mensagem a parte do evangelho. Não, a graça é o próprio Deus, a graça é o próprio Jesus. Jesus é a graça. E quando nós falamos do evangelho da graça, isso confunde muito a sua mente, porque ainda a nossa mente é natural, a sua mente ainda pensa como as coisas desta terra, ok? Por isso que a graça de Deus nos leva a pensar como Cristo pensa. A graça nos leva a agir como Cristo agiria em certos momentos. Por isso que eu sempre falo que todas as vezes que você passa algum momento difícil, há uma decisão a se tomar, você tem que tomar a decisão de Cristo. Não tomar a sua decisão própria, não a sua decisão, não o seu entendimento. Mas quando você ouve o evangelho da graça, isso vai trazer, de alguma maneira, confusão na lógica natural. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, que nós temos o quê? A mente de Cristo. Olha que interessante, projeta para nós, 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quantos têm a mente de Cristo? Se você tem a mente de Cristo, você tem que pensar como Cristo pensa. Aleluia, que o Senhor abra os seus olhos nessa manhã, amém? Você sabe, meu irmão, por isso que o nosso pensamento tem que estar em linha com aquilo que Cristo está pensando. Você sabe, meu irmão, a lei sempre será uma demanda, a lei sempre é você fazer, mas a graça é o que? Ele fez no nosso lugar, aleluia. Então nós podemos dizer que nós iremos manifestar o mesmo Espírito, né, que houve nele, o mesmo Espírito, né, que houve sobre os apóstolos, que eles enxergaram a graça. Esse tem que ser o nosso espírito também, amém, irmãos? Você sabe, lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, o apóstolo diz que a vontade de Deus é que nós possamos crescer. Fala crescer. Crescer de que maneira, pastor? Crescer à estatura de Cristo. Olha o que diz o apóstolo: e todos nós, como rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, quanto você mais contempla a Cristo, mais você será transformado. Posso ouvir um amém? Aleluia. Quanto mais você contempla, nós achamos que para ser transformado, nós precisamos, talvez de uma dura, nós precisamos de um chacoalhão. Já viu isso? Eu lembro de muitas irmãs chegavam para mim e falavam: pastor, meu marido está apático lá em casa, vai lá em casa, conversa com ele, dá um chacoalhão nele para ver se ele acorda. Eu falo: oh, Jesus, se chacoalhão resolvesse alguma coisa, eu dava em todo mundo da igreja aqui, aleluia. Eu ia na porta ali, era fila. Eu falei: muda, sujeito, aleluia. Chacoalhão não muda ninguém. Você sabe, meu irmão, dura não muda ninguém. O que muda é o que? Você contemplar Cristo. E quando você contempla Cristo, você é transformado de glória em glória. No mundo isso é loucura, porque nós achamos que para ser transformados é o que? Você tem que estar numa escola boa, você tem que estudar, você tem que ser alguém na vida, você tem que ter uma boa conduta, você tem que ter uma boa educação. Aí sim você será uma pessoa boa. Essa é o conceito do mundo. Mas lembra que a graça totalmente foge dos conceitos naturais. A graça é o que? Quanto mais você contempla, mais Cristo será gerado dentro de você. Quanto mais você contempla Cristo, mais você é transformado de glória em glória. O que é glória em glória? É o que? Algo paulatinamente, é de degrau em degrau, amém?
O casamento, ele é sempre transformado o quê? De glória em glória. Amém, irmãos? Deus é muito bom. Mas algo interessante, meu irmão, que nós devemos ter o Espírito de Cristo em nós. E tem uma passagem no Evangelho, na palavra de Deus, muito interessante. Isso está lá em Lucas capítulo 9, a partir do verso 51 ao 56, amém? Lucas capítulo 9, do verso 51 ao verso 56. O interessante é que, certa vez o Senhor, nas suas caminhadas missionárias, suas viagens missionárias, indo para Jerusalém, houve um momento que Jesus ele estava cansado fisicamente, tinha andado muito, tinha pregado muito, e ele resolveu pousar numa aldeia de samaritanos. Existia uma pousada naquela época, e quando ele entrou nessa pousada, os samaritanos não quiseram receber o Senhor. Que coisa, imagina isso, o Senhor está andando, o Senhor agora ele queria apenas descansar, o Senhor queria apenas dormir, e a Bíblia diz que os samaritanos não o receberam, não receberam o quê? Ao Senhor, e isso deixou o quê? Os discípulos indignados. Vamos ler isso na palavra de Deus, amém? Lucas capítulo 9, a partir do verso 55 ao 56 diz assim: E aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para onde? Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, Jesus e os seus discípulos, para lhe preparar o quê? Pousada, ou seja, Jesus queria apenas dormir. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem? Decisivamente ia para Jerusalém. Visto isso, os discípulos, Tiago e João, Tiago e João ficaram indignados. Eles olharam aquela cena e falaram: peraí, eles estão rejeitando a Jesus, não estão recebendo a Jesus. E perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eu gosto dessa frase, aleluia. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu, presta atenção, e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia, aleluia. Você sabe, meu irmão, interessante que Tiago e João aqui, eles não discerniram a mente de Cristo naquele momento. Nesse exato momento aqui, eles não sabiam de que espíritos eles eram. Jesus disse isso. O Senhor queria apenas repousar, eles negaram a Jesus, não quiseram responder a Jesus. E Pedro e Tiago falam: Senhor, se o Senhor quiser, agora mesmo a gente vai orar, vai cair fogo do céu, todo mundo vai morrer esmigalhado aqui, vai queimar, vai virar farinha, vai virar carvão. E o Senhor dá uma dura nos discípulos, fala: olha, vocês têm que discernir que espírito vocês são. Agora eu quero te falar, meu irmão, qual que é o Espírito de Cristo? O Espírito de Cristo é o Espírito da graça de Deus. Fala assim: o Espírito de Cristo é o Espírito da graça. Você sabe, meu irmão, qualquer coisa fora do Espírito da graça não pode expressar o coração, presta atenção, e nem a mente de Cristo. Então nós devemos andar em qual espírito? Quando eu falo espírito, não é, talvez muitas pessoas começam a pensar, né? Espírito você lembra de anjo, você lembra de demônio, né? E são espíritos mesmo, angelicais, né? Demoníacos. Mas o espírito, nós falamos de uma conduta, amém? O espírito, que você esteja alinhada ao Espírito de Cristo. Em toda e qualquer situação, momento, você tem que andar nesse Espírito. E qual que é o Espírito de Cristo? É o Espírito da graça. Agora, o que Pedro e Tiago manifestaram não foi o Espírito da graça, foi o Espírito de quê? Condenação, julgamento. Todas as vezes, presta atenção. Você sabe, meu irmão, a nossa mente a nossa mente ainda é velha, mas ela está sendo transformada, amém? Quantos estão sendo transformados aqui, aleluia? Mas o que acontece? A nossa mente ainda precisa ser formatada, resetada,
transformada, renovada, amém? E o espírito que Pedro e Tiago manifestaram foi o espírito de quê? Julgamento, condenação. E todas as vezes que você entra nessa esfera de julgamento, condenação, você saiu do espírito da graça. Vamos ser sinceros. Qual que é a nossa mente? Se alguém fez o mal, vamos pagar o mal. É ou não é? Sim. Mas nós estamos vivendo dias terríveis. Estamos vivendo os dias, né, como a Nayane comentou aqui, né? Uma mulher era amiga tinha uma grande amiga, convidou ela, levou ela para um lugar, lascou um tijolo na cabeça. A mulher estava grávida de quase 9 meses, ela pegou um estilete, abriu a barriga da mulher, tirou o menino, e o menino ainda recebeu, né, os estilhaços ali da gilete. Você fala, para mim isso é um pecado terrível. Mas sabe, meu irmão, quero dizer algo para você. Talvez aquilo que eu vou dizer, algo para você é muito loucura, mas eu quero falar, há perdão para essa mulher. Há perdão, não há, irmãos? Mas nós estamos julgando. Pastor, então o senhor está defendendo essa mulher? Não, né, miserável, pecadora. Mas alguém tem que falar para ela que ela não precisa tirar de alguém, ela tem que pedir e Deus vai dar para ela. Vivemos outro momento aí, né, a respeito de um aborto que aconteceu, uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, né, e se falaram muito nas redes sociais, de gente dando palpite ali e aqui. Eu falo, meu Deus, lei não muda ninguém. E às vezes há pessoas falando, não vamos ter o aborto, não vamos legalizar o aborto. Eu quero te dizer, meu irmão, se lei mudasse alguém, a lei de Moisés permaneceria, não precisava de Cristo. Porque a lei não muda ninguém, filho. A lei muda alguém, irmãos? Está aí o Código Penal. Eu já estou partindo aqui pela lei, né, dessa terra, a lei jurídica, né? A lei não muda. Os presídios estão vazios ou não? Está tudo cheio, lotado. Por quê? A lei não muda ninguém, filho. O que muda alguém é quando esse crê, se arrepende, confessa Cristo e tem a sua natureza mudada. Agora estão descendo a lenha no estuprador. Meu Deus, não estou defendendo estuprador, mas cadê aquele que é corajoso, que se levanta e fala, filho, há perdão para você? Isso é algo muito sério. Sabe por quê? Isso que eu estou falando, talvez está chocando você, porque a graça de fato nos choca de uma maneira natural. Mas para esse estuprador, tem perdão para ele. Tem perdão para ele. Para essa mulher que tirou o filho da amiga, que quase matou a criança, matou a mulher, quase matou a criança, há perdão para ela também. Mas os crentes estão tudo jogando prédio. Se depender dos crentes, essa mulher nunca vai converter, porque ela sempre vai receber o quê? Julgamento e condenação. Pois é, nessa hora eu sei que é difícil alguém falar amém. Pois é, a graça é isso. O pior dos pecadores, ele pode ser limpo pelo sangue de Jesus. Você sabe, meu irmão, mas o espírito que Pedro e Tiago manifestaram foi um espírito de julgamento e condenação. Esse não é um espírito de Cristo. Todas as vezes que você perceber que você entrou nessa linha de julgar, de condenar, muito cuidado. Você não está alinhado com o espírito da graça. Amém? Por isso que eu sempre falo, muitos presumem ainda que a mudança vem pela condenação. A mudança vem pelo muito falar. Não vem pelo muito falar. A mudança virá quando essa pessoa aceitar Cristo como Senhor do seu coração. Amém, irmãos? Então muito cuidado quando você julga alguém. Muito cuidado quando você condena alguém. Você está entrando nessa esfera de que Pedro e Tiago entraram. Que coisa, Pedro não, Tiago e João, perdão. Você sabe, meu irmão, mas o projeto de Deus é que você cresça no Espírito da graça. Quantos querem crescer no Espírito da graça? E eu quero compartilhar com você aqui 3 exemplos na vida do apóstolo Paulo. 3 exemplos, rapidinho eu quero compartilhar com você. 3 exemplos onde Paulo, o apóstolo da graça, que ele cresceu, né, no Espírito de Cristo. Posso ouvir um amém dos irmãos? Os irmãos estão comigo nessa manhã, aleluia. Você sabe, meu irmão, aquilo que eu ministrar aqui, apenas o Espírito tem que testificar e trazer revelação para você. Que nós como igreja, não vamos julgar que nós somos superiores
do que a um, do que a outro, ok? Mas nós temos o Espírito da graça. Não entre, meu irmão, muito cuidado, esse negócio de julgar, de condenar. Quando acontece algo, muitas pessoas esperam uma resposta sua. Não espera ou não espera? Espera. Você é crente, aconteceu um escândalo, né, no meio cristão, né? Flor de lis, aquela coisa toda, né? Algo terrível, adultério, fornicação, espírito de prostituição, está lá, crente. E muitas pessoas talvez vão buscar em você uma resposta, mas eu quero te falar, meu irmão, não entre nessas guerras. Há guerras que não é sua. Eu lembro de uma passagem de Jesus, onde chegou um homem para o Senhor e falou: Senhor, né, olha aqui, ajuda aqui a repartir a herança, né, o meu irmão, parafraseando aqui, meu irmão está querendo ficar com mais, e o Senhor me ajuda aqui. O que Jesus disse? Olha, espera aí, por acaso eu sou juiz entre vocês? Vocês mesmos se resolvam. Olha o que Jesus disse, aquele que pode tudo. O que o Senhor fala? Olha, eu não sou juiz. Você sabe, meu irmão, há certas coisas que nós não somos o juiz desta terra. Há certas coisas que nós não precisamos opinar, mas nós precisamos orar, nos posicionar como igreja do Senhor. Então muito cuidado com guerras que você entra. Há pessoas que saem machucadas porque entrou em guerra que não é dele, né? O irmão talvez ele foi exortado, não sei, mas ele viu que o irmão foi exortado, né? Ele viu que o irmão talvez não foram coerentes com ele vai tomar partido. Já viu isso? Geralmente isso acontece o quê? Muito na família, ou não é? A mãe toma partido do filho, né? A esposa toma partido do esposo. O esposo não faz nada pela esposa. Estou brincando, aleluia. Tem homem que fica quietinho, permaneça assim, aleluia. Não entra em guerra que é sua não, filho. Mas presta atenção aqui, né? Eu quero compartilhar com você três exemplos, né? 3 exemplos na vida de Paulo, aonde ele cresceu no Espírito da graça. Primeira coisa, o apóstolo Paulo teve a percepção de si mesmo. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 9. Todos nós achamos que o apóstolo Paulo foi o maior dos apóstolos. Não sei se você sabe, 75% do Novo Testamento, quem escreveu? O apóstolo Paulo. Meu Deus. Então nós achamos que o apóstolo Paulo, de fato, é o apóstolo da graça, né? Ele escreveu 3/4 do Novo Testamento. As suas cartas são repletas de revelação da palavra de Deus. E o interessante é que ele traz uma argumentação poderosa. Se você leu, você sabe que o Novo Testamento, precisamente as cartas de Paulo, foram colocadas na Bíblia de uma ordem cronológica. Então, a partir de quando você lê, de fato, é uma maneira cronológica, histórico, ok? Então, no início, as cartas de Paulo ali, que você vai ler, né, 1 Coríntios, era o início do ministério de Paulo. Mas se você vai ver lá em Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo já está velho. Então, segue uma linha cronológica, presta atenção nisso. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele não o que? Se via como sendo o maior. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Olha a declaração do apóstolo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Meu irmão, aqui não é uma afirmação para você ter dó do apóstolo, uma afirmação de persuadir as pessoas, não. Ele disse, e é fato, ele disse: olha, eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o menor dos apóstolos. Olha que coisa, meu irmão. E lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, a partir do verso 5, você vai ver, né, lá em Filipenses ele dizendo: tem de vós o mesmo sentimento. Sentimento o quê? Que houve também em Cristo Jesus. Quando ele fala do sentimento, é do Espírito, presta atenção. Todas as vezes que você lê aqui em Filipenses, um versículo muito conhecido, que ele fala: pois ele subsistiu a forma de Deus, não julgou ser usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz.
Então esse sentimento aqui, Filipenses capítulo 5, verso 2, fala do Espírito. Agora o apóstolo Paulo aqui dizendo que ele era o menor dos apóstolos, o que acontece? Ele se colocou como o menor, ele colocou os outros apóstolos como superiores a ele mesmo. E ele disse, eu sou o menor dos apóstolos. E ele ainda reafirma, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Você sabe, meu irmão, esse é o Espírito de Cristo. Você sabia? O ruim é quando alguém se acha maior do que o outro. O ruim é quando um líder de célula acha maior do que o outro líder de célula. O ruim é quando um pastor acha maior do que outro pastor. Esse não é o Espírito da graça. Nessa hora você não ouve nenhum amém. Mas eu sei, a graça de Deus vai ser revelada hoje no seu coração, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Esse é o Espírito de Cristo. Nós não somos maiores que ninguém, mas existe um lado que se diz que todos são iguais. Já viu isso? Pastor, todo mundo é igual. Eu já vi muitos irmãos falando isso para mim. Pastor, nós somos iguais, pastor. Cada crente é um ministro. Você sabe, meu irmão, isso cheira hipocrisia. Porque o apóstolo Paulo diz que ele não era igual aos apóstolos. Ele disse o quê? Eu sou menor entre eles. Você sabe, meu irmão, a graça de Deus sempre flui para baixo. Você quer a glória? Primeiro você tem que passar no Val de Jaboque, você tem que descer. Para você experimentar a vida de Deus, você tem que experimentar o quê? O Espírito da graça. E o Espírito da graça só flui para baixo. Nós achamos que nós somos iguais. Eu quero dizer, meu irmão, nós não somos iguais. O apóstolo Paulo diz isso. Olha, entre os apóstolos, ele colocou aqui um limite. Então muitos falam, entre os líderes da videira, muitos acham que um é melhor que o outro. Aquele que ministra o louvor, ele acha, eu sou melhor do que o fulano. O baterista, meu Deus, aleluia. O baixista, o tecladista, se bem que tem apenas um teclado, então ele está na glória, aleluia. Só tem ele. Mas o que acontece? Não, a parte toca, aleluia, verdade. Mas o que acontece? Entre os bateristas, os baixistas, falam, não, eu sou melhor do que o fulano. Eu sou melhor do que o ciclano. Eu quero te dizer, esse não é o Espírito da graça. Célula de crianças, líder de criança. Você olha aquela líder de criança que ela faz a lembrancinha torta, né, o saquinho é torto, né, ela não sabe lidar com as crianças, ela dá dura nas crianças, chama o menino de catarrento. Você fala, eu sou melhor que essa líder de crianças. Olha a lembrancinha dela, nem colocou o imã para pregar na geladeira. O meu tem imã, o meu tem bombom, o meu tem pirulito. Pois é, irmãos, eu quero te dizer, o apóstolo Paulo disse, eu sou o menor dos apóstolos. Você sabe, meu irmão, vamos falar de relacionamento. Quando você se relaciona com alguém que é maior do que você, qual que é a sua postura? Seja sincero, reverência, de honra. Essa pessoa é melhor que você, ou não é? Agora, aquela pessoa que é igual a você, como é que é? Não é? Não tem honra, ele é igual a você. Você vai ter uma atitude de honra? Não, porque ele é igual a você. E aquele que é abaixo de você, qual que é a sua postura? Seja sincero. Já viu o rico na fila? O rico, ele acha que ele tem tudo. Então ele não pode pegar fila. A fila está enorme, aí já vem na frente. Ele vai olhando a cara dos pobres da fila. Ele vai olhando, ele vai lá na fila, ele chega lá, ele pede uma informação. E na informação ele já resolve o problema dele e sai. Porque ele não pode pegar uma fila, porque ele é muito bom para pegar uma fila. É ou não é? E vamos ser sinceros, quando você fica na fila, você fica, né, estupefato de raiva. E você vê o rico entrando na fila, você fala, miserável. Miserável. Você sabe, meu irmão, eu falo da parte de Deus. Eu sou pastor dos irmãos, sou pastor aqui da videira. E há um certo momento do meu ministério, eu achei que eu era bom. Eu achei que era um bom pastor. Mas um dia, eu fui numa reunião dos pastores aqui, de um conselho, e cada pastor falou alguma coisa. E eu vi os pastores falou versículo, e revelação e tudo. Eu falei, meu Deus, miserável homem que eu sou. Aquela unção falava e tudo, gesticulava, tinha uma boa, né, oratória. E eu falando, porta, piqui.
andando igual um goiano, eu falei, eu sou um caipira miserável mesmo. Mas sabe, meu irmão, esse é o Espírito de Cristo, você se colocar como menor. Que o Espírito Santo te traga revelação. Amém? Você sabe, houve uma ocasião lá em João capítulo 13, verso 8, né? A ocasião da última ceia. Você conhece essa ocasião? Jesus agora ele entra ali no cenáculo, né, na casa. Ele vai ter a última ceia com os seus discípulos. Era apenas os discípulos ali. E tinha um costume daquela época, que sempre que tinha um jantar, uma ceia, ficava um servo na porta com uma bacia, lavando as águas daqueles que, lavando os pés daqueles que entravam. E os apóstolos, os discípulos entraram, mas alguém tinha que ficar na porta servindo. Aí o que acontece? Jesus entra, não tem ninguém na porta. E os discípulos estão lá discutindo quem irá servir. Talvez Pedro falou, não, é você, Tiago. Não, é você. E começou aquela discussão. Isso acontece na sua célula? Quem vai servir o lanche? Isso acontece na sua célula? Não, né? Não, vai você. Não, peraí, eu vou fazer aqui, eu vou cuidar das crianças. Ninguém, poucos querem servir. Poucos. Aí os apóstolos discutindo ali quem iria, porque lavar pé de gente é um negócio complicado. Irmão, naquela época não tinha pozinho que você põe aí no seu sapato, não. Naquela época, né, eles andavam com aquelas sandálias, não sei se você sabe. Os animais faziam as suas necessidades nas ruas, e aquela necessidade juntava com a areia, e ficava no pé, e pregava na unha, e entrava debaixo da unha, aquela unha preta. É isso que acontecia lá. E quem que estava lá para limpar os pés, cheio, perdão da palavra, cheio de bosta? Quem queria limpar o pé? Jesus. Pois é, o próprio Jesus. E ele discutindo, sabe o que Jesus, sabe o que ele faz? Ele pega a toalha, pega a túnica, fala, já que vocês não vão servir, eu vou servir vocês. Que atitude nobre. Interessante aqui, né? Agora Jesus, eles ficam espantados ali. Ninguém queria servir, agora Jesus serve. E Pedro, ele fica estupefato. Olha o que diz João capítulo 13, verso 8. Pedro se recusou a permitir que o Senhor lavasse. Mas olha o que Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. O que está escrito aí? Olha o que está escrito. Disse-lhe Pedro, o Senhor agora vai lavar o pé de Pedro. Pedro não queria servir. Isso aqui é o ápice da carne, presta atenção aqui. Pedro não queria servir, mas agora Jesus vai servir. E o que ele fala? Agora ele se torna algo muito espiritual. Não, de maneira nenhuma, Senhor. Não, que isso, o meu pé não. Você sabe, a carne sempre erra, tanto quando é carnal mesmo, ou quando tenta ser espiritual. A carne sempre erra, mas o espírito sempre prevalece. Olha o que diz. Se eu não te lavar, Pedro, não tens parte comigo. Presta atenção, o comigo. Se Jesus dissesse não tem parte em mim, Jesus está falando de salvação aqui. Mas o que é parte comigo? É comunhão. Fala comunhão. Comigo. Eu e mais um, comigo. Ok? Então o que acontece? Comunhão. Então o que Jesus está dizendo aqui? Olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você não vai ter comunhão comigo. Isso é impressionante, meu irmão. Sabe por quê? A religião ensina que nós devemos servir a Deus. É ou não é? O que você mais ouviu por aí? Você tem que servir a Deus. E o pastor aqui também fala, você tem que servir a Deus. Mas eu quero te falar algo tão poderoso. Jesus veio para servir. Nós chegamos num culto como esse, esses dias atrás falei sobre isso, nós queremos dar para Deus. Você não quer dar para Deus? Você não quer oferecer algo para Deus? Mas o que você já ouviu muito aí pela religião? Olha, você só vem para receber. Já viu o irmão lá da sua célula, que ele não faz nada? Ele não faz um quebra-gelo, ele não faz nada, ele só vai lá para comer e receber a oração? É ou não é? Já viu esse tipo de irmão? E na hora do lanche ele não ajuda no lanche. E ele é o primeiro a abrir a Coca-Cola, miserável. Ele traz baré e toma coca, miserável. Esse é miserável, hein? Ele traz o baré, mas toma coca e deixa o baré para os outros, deixa o baré para as crianças. E as líderes de criança ficam estupefadas. Esse irmão só vem para receber. Esse irmão só vem, pois é.
esse irmão está certo. Essa hora você não vê amém. Pois é, esse é um culto poderoso, irmãos. Um anjo vai aparecer aqui para você hoje. Irmão, se depender do seu pastor, eu abria a sua mente, né? Eu pegava um carimbo e carimbava a sua mente. As coisas de Deus, mas eu não posso fazer isso, mas o Espírito pode, aleluia. Por isso que eu confio no Espírito. Mas a gente, talvez, daquele irmão que só vem para receber, ele chega na frente, só estende a mão, nunca oferta, não é dizimista, não é nada. Você fala, pois é, esse é o Espírito de Cristo. Cristo está aqui para dar e Ele veio para receber. Isso tira muito a nossa lógica, porque a religião manda sempre você dar. Faz o sopão para receber a bênção de Deus. Trata bem para... Isso é tudo muito bom, meu irmão. Mas o que você pode dar para Deus que Deus não tem? O que Deus não tem? E talvez muitos acham, eu me lembro de um irmão, eu preguei nesses dias atrás, um irmão novo do nosso meio. Eu falei, tem muitos irmãos, quando ele está adorando a Deus, ele ora aqui, né, no altar do Senhor Jesus, aleluia, né, dos tabernáculos, né, celestiais. Ele vem aqui, ele ora, e ele louva a Deus, e terminou o louvor, ele faz até uma cenação, ele, Senhor, recebe o meu louvor. Ele joga o louvor para Deus, recebe aí. E ele acha que Deus está triste, ele acha que Deus está lá amargurado, triste, e quando Jesus recebe o louvor dele, ele fica feliz. E eu falei isso para o meu, eu falei, meu irmão, Deus não está lá amargurado, Deus não precisa do seu louvor. Quem precisa do louvor é você, homem miserável, pecador. É ou não é? Mas quando nós lemos isso aqui, Jesus agora ele vai limpar os pés dos discípulos, a carne se levanta, o Pedro se levanta. Olha que coisa, o Espírito de Cristo é que ele, sendo Deus, desceu, presta atenção, desceu da glória, se vestiu como as vestes da humanidade. E o que Jesus fez? Serviu. Você imagina um Deus que está servindo? Você compreende um Deus agora que serve os seus filhos? O verdadeiro servo considera os outros o quê? Maiores que ele mesmo. Isso aqui é uma chave espiritual, meu irmão. Eu vou falar para você, eu me sinto tão favorecido por Deus, porque quem está no lucro, presta atenção, quem está no lucro, isso é uma chave espiritual, porque ele nunca vai reclamar daquilo. Por isso que eu falo, a minha esposa nunca reclama de mim, porque ela está no lucro demais. Ela está no lucro. Esses dias atrás, falei um negócio sem pensar, o céu fechou lá em casa. O céu já está fechado com a minha sogra, fechou mais ainda. Eu cheguei para ela, falei, olha, eu estou numa dieta aí, estou emagrecendo, emagreci 10 quilos. Eu estou fazendo as fotos para ver a diferença, né? Eu mostrei para ela a foto, falou, você viu, emagreci, estou bonito, né? Ela só me olhou, eu falei, pois é, cuidado. Você sabe aquela coisa que você fala sem pensar? Não sei de onde, acho que foi o diabo que falou na minha boca. Ela olhou assim para mim e falou, o que você disse? Eu já corri perto da sogra, a sogra me ajudou. O céu fechou, irmãos. Eu falei, miserável homem que sou. Porque tem coisa que você fala sem ver, já viu isso? Sem ver, né? Sem falar, sei lá. Mas você sabe, meu irmão, você tem que ser considerado como menor. Depois, avançando aqui, Paulo, agora ele diz que ele é o menor dos apóstolos. Então, entre os líderes de célula, ele fala que ele é o menor. Agora, avançando, ele começa a avançar lá em Efésios, abre a sua Bíblia, capítulo 3, verso 8. Os irmãos estão comigo nessa manhã, amém, aleluia. Já estou encerrando, amém. Efésios capítulo 3, verso 8, Paulo cresce, ele cresce em Deus, cresce em maturidade. Então ele escreveu o livro de Efésios, e lá no capítulo 3, verso 8, olha o que o apóstolo Paulo diz. A mim, o menor de todos o que, irmãos? Santos. Opa, a coisa mudou aqui. Ele era o menor dos apóstolos, agora ele é o quê? O menor dos santos. Me foi dada esta graça de pregar os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Espera aí, lá, o primeiro versículo que nós lemos, ele diz que ele era o menor dos, apóstolos. Agora ele diz que é o menor dos, entre os líderes de célula, eu sou o menor, mas agora o que o apóstolo Paulo está dizendo? Entre a membresia da videira, eu sou o menor de todos os membros. Vamos ser sinceros, irmão, tem membro, vem esporádico,
ele é novo convertido, ele é, como é que fala? Ele cai no pecado, levanta, ele é uma montanha russa celestial, uma hora está no poço, uma hora está no céu, uma hora peca, uma hora não peca mais. São irmãos simples. Não tem esses irmãos lá na sua cela? São filhos de Deus, amém? Aí o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Eu sou o menor entre esse... Tem aquele irmãozinho da sua cela que é difícil, é complicado? Pois é. O apóstolo Paulo se comparando entre os membros, ele fala, eu sou menor do que esse irmão. Você não vê um amém nessa hora? A graça vai ser revelada hoje. Está dando certo, aleluia. Aleluia. Ele diz que ele é o menor do presente. Agora, quanto mais o apóstolo Paulo avançava no espírito da graça, mais ele enxergava o seu pecado. Opa, peraí, pastor. O senhor fala que a gente não tem que olhar para o nosso pecado, nossos pecados foram apagados. O senhor fala que nós não podemos nos analisar, a autointrospecção. Quantos ouviram essa mensagem aqui já? Aleluia, permanece. Mas o apóstolo Paulo enxergava o seu pecado na ótica da graça de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Pastor, então eu tenho que olhar o meu pecado? Sabe, meu irmão, na sua carne não habita bem nenhum. É verdade ou não é? Não habita, mas você tem que ser sincero diante de Deus. Há certas áreas, talvez o seu temperamento ainda precise ser transformado. Tem muita carne ainda. Tem ou não tem? Tem. Mas o que acontece? O apóstolo Paulo viu o seu pecado na ótica da graça, debaixo da luz da graça e do amor de Deus. Quantos são amados aqui? Você é filho amado, essa é a verdade do Evangelho. Você é filho amado, precioso, mas presta atenção. O apóstolo Paulo, ele sabia que na carne dele não habitava bem nenhum. Mas ele analisava isso na luz de Cristo, sem condenação. Porque quando você se analisa e você se sente condenado, é o diabo, é ou não é? Porque quem é o acusador dos irmãos? O diabo, é ou não é? Sim. Sabe, irmão, nós estamos aqui para servir. Ontem, né, o Sérgio mandou uma mensagem para mim, uma irmã da sua célula, né, a Rosa, isso, ela está aqui? Não, né? Ela faleceu uma criança de 6 anos. Estava lá em casa, eu estava trabalhando lá em casa, né, dia de faxina, oh aleluia, esposa não pode trabalhar, a sogra está com dor de coluna, sobra para quem? Para o servo. Deus está me tratando, irmão, estou crescendo na graça. Estava lá limpando poeira, os meninos só comendo, jogando papel para lá, farelo de biscoito, tudo que eu não posso comer, está tudo no chão. É bisquinho, é biscoito, é pipoca, é chocolate. E quem vai lá limpar? O servo. Oh Jesus. Estou lá limpando, faxinando a casa. Aí me senti, eu falei, vou olhar o celular, a mensagem do Sérgio, pastor, a irmã ali e tal, faleceu uma criança, e o pastor dessa família fez uma cirurgia, não pode falar, o senhor pode ir lá. Eu liguei para ela, era 10h40, você sabe, o velório agora é só 2 horas, pelo novo regimento aí do Covid-19, e era 10h40, liguei para ela, o velório é 11, eu tomei um banho, desci ali no hospital, eu não conhecia, foi quando eu cheguei, eu lembrei da família. Seus irmãos lembram, o João Vitor, da cadeira de rodas, os irmãos lembram, muito tempo atrás, a gente pegava ele lá no Fênix, tem paralisia infantil, pois é, não é ele, né? É a família dele, né? É o filho dele. Eu lembro 3 anos atrás, quando a gente ia deixar ele na casa, a mãe sempre ficava com um guri no colo, e esse guri que infelizmente faleceu, né? Estava soltando pipa no telhado de casa, caiu, bateu a cabeça, ficou 4 meses vegetando, mas infelizmente não resistiu. Cheguei lá no velório, infelizmente, tinha só a família, e essa família é uma das famílias mais problemáticas de São Gabriel, uma família muito pobre, uma família muito humilde, né? E cheguei lá, a criança lá, cabeça afundada, eu falei, meu Deus do céu, olha eu de novo aqui, num velório de criança, compartilhei lá e tudo mais, o pai desesperado, eu pregando, ele gritando lá, nada que você fala, nada que você falar aqui vai consolar o meu coração. Eu falei, eu te entendo. Eu falei, te entendo em parte, porque eu nunca perdi um filho, você perdeu um filho. Aí fizemos o velório lá e tudo mais, fui embora, mas eu estava lá servindo a família lá, uma família que não tem nada para oferecer, uma família que dificilmente vai ser membro da igreja, uma família que não tem nada, sabe o que é nada para oferecer? Mas esse é o Espírito da graça. Mesmo quando alguém não tem nada para te oferecer, você vai lá e serve essa pessoa.
Esse é o Espírito da graça. Esse é o Espírito da graça. Agora o apóstolo Paulo, ele fala que ele é o menor entre os irmãos. Quanto mais o apóstolo Paulo crescia, ele via o seu pecado na ótica da graça, na luz da graça. Posso ouvir um amém? Agora o último para encerrar, o teclado pode vir. Lá em 1 Timóteo, abre a sua Bíblia, capítulo 1, verso 15. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Você sabe que 1 Timóteo, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo já está velho. Ele já está em idade, está preso. A sentença de morte já estava declarada sobre ele. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Lembra que o Novo Testamento é a ordem cronológica. Então o apóstolo Paulo aqui já está maduro em Deus, já está velho. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os... Salvar quem, irmãos? Jesus veio para salvar quem? Aquele que declara, eu sou pecador. Jesus veio para esse. Aquele que não se acha pecador, ele não precisa de Cristo. Então Jesus veio para buscar e salvar o perdido, o pecador. Olha a afirmação do apóstolo Paulo. Dos quais eu sou o principal. Ah não, aí é demais. O apóstolo da graça, presta atenção, olha para cá. O apóstolo da graça afirma no seu final da morte, experiente, ele fala, eu sou o pior dos pecadores. Sabe esse estuprador de criança aí, da menina de 10 anos? O apóstolo Paulo falou, eu sou pior do que ele. Sabe essa mulher que tirou essa criança, matou a amiga e tirou com chilete? O apóstolo Paulo está falando, eu sou pior do que ela. Irmãos, que nível esse homem chegou. Esse nível, talvez ninguém está aqui nesse nível aqui não. Nem eu estou. Porque eu ainda me considero melhor do que essa mulher, do que esse estuprador de criança. Mas o apóstolo da graça, ele falou, eu sou pior do que eles. Eu sou pior do que todos os pecadores. Meu Deus. O apóstolo Paulo, ele cresceu na graça de Deus. Quanto ele mais avança, quanto mais o apóstolo Paulo avança, mais ele vê que não é perfeito. Mas sabe o que acontece? Há parentes lá na sua casa, talvez há irmãos, pessoas que não conhecem Jesus, ou está desviado, está bebendo, está na face, você fala, você é um miserável pecador, você tem que mudar, e você acha que você é melhor do que essa pessoa. Pois é, o apóstolo da graça fala, eu sou pior do que os pecadores. E você acha que você é melhor do que pecador aí. Aquele que está na sarjeta, que morre pelo engasgo do vômito, você acha que você é melhor do que ele. O apóstolo Paulo não. Ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Meu irmão, é só a graça para te dar revelação nessa manhã. Nós devemos crescer nesse espírito. Nós devemos crescer no espírito da graça. Agora, isso aqui é algo terrível. Na graça, quanto mais você vê o seu pecado, presta atenção, quanto mais você vê o seu pecado na graça, mais você entende que foi perdoado. Quantos foram perdoados aqui? Irmãos, eu olho para o meu passado, eu falo, Senhor Jesus da glória, aonde o Senhor me tirou, aonde eu estou hoje, ministrando, servindo, e eu vejo isso, eu não vejo com nostalgia, olhando o meu passado, não, mas eu vejo tanto que o pecado era grande, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora, para esse estuprador, essa mulher, alguém tem que falar para eles, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez ninguém vai falar isso para eles. O povo está atacando pedra. Lembra, não estou defendendo. Eu odeio o estuprador, eu odeio o divórcio, eu odeio homicídio, eu odeio tudo que Deus odeia, eu odeio. Mas estamos na dispensação da graça, filho. Há perdão para esse povo. Você sabe, meu irmão, não aceite viver debaixo de condenação. Não aceite. É certo que nós não somos pecadores, nós somos justos, santificados, lavados. Mas lembra disso, a sua carne ainda tem pecado. A sua carne ainda há pecado, meu irmão. Quanto mais você crescer no Espírito da graça, mais você vai enxergar o seu pecado na luz divina e vai falar, eu sou muito agraciado. Deus me escolheu. Deus me escolheu. Antes eu nem gostava de criança, pois agora estou ministrando para criança. Isso é muito favorecido. Eu sei que isso nunca aconteceu com as irmãs. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas você sabe, meu irmão,
Esse é o Espírito de Cristo. Ele nem usurpou ser igual a Deus, antes ele se esvaziou. Até hoje nós não sabemos esse mistério. Um Deus que se esvazia, um Deus que deixa a sua glória, um Deus que entrou na morte. Deus é vida, mas Jesus entrou na morte. Peraí, como é que é isso? Esse é o mistério do Evangelho. Um Deus que agora ele entrou na morte, ele desceu ao Hades, desceu ao inferno. Para quê? Para que hoje ele possa servir você. Uma parábola do servo. Você sabe, meu irmão, lá na glória, eu falei isso aqui alguns dias atrás. Aquele servo que é fiel, ele vai receber o galardão. O interessante é que haverá uma mesa, haverá um banquete. E adivinha quem vai servir você lá na glória? A própria divindade, Cristo Jesus. Lá em Apocalipse, João dá a visão de Jesus sentado no cavalo, né? Na sua boca saiu uma espada, seus olhos são como chamas de fogo, mas ele está vestido com a estola sacerdotal. Sabia disso? Jesus lá em Apocalipse está vestido com a estola sacerdotal. Sabe o que isso quer dizer? Aquele que se veste com a estola, ele está pronto para quê? Para servir. Lá em Apocalipse, ele virá para servir os filhos de Deus. Aleluia. Mas lá em 2 Timóteo capítulo 4, projeta para nós, verso 14 e 16, estou encerrando. 2 Timóteo capítulo 4, verso 14 ao 16. Lembra, 1 Timóteo, ele falou que era o pior dos pecadores. Agora olha o que o apóstolo Paulo diz. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O apóstolo Paulo dizendo, olha, esse Alexandre, o latoeiro, o que é latoeiro? É o mexa com calha, panela, essas coisas. Esse sujeito me causou muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Opa, peraí. Agora o apóstolo Paulo está dizendo para esse homem, olha, Deus vai pagar. Aquilo que você fez, miserável, Deus vai pesar a mão em você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Opa, peraí. Mas vamos ler o versículo. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Ou seja, o apóstolo Paulo estava sozinho, sem ninguém. Abriu igrejas na Ásia. Agora ele se encontra sozinho em uma prisão. E a Bíblia diz, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Opa, peraí, tem que mostrar um negócio aqui. O Alexandre, o latoeiro, ele resistiu o quê? O apóstolo? Em parte, mas ele resistiu à mensagem da graça. Esse, o apóstolo diz, ó, esse, Deus vai dar paga. Deus, a conta vai vir para esse sujeito, Deus vai pesar a mão. É isso que está escrito. Bom, mas peraí, pastor, mas o senhor está dizendo que o apóstolo Paulo cresceu na graça, no espírito da graça, agora ele está falando que Deus vai dar a paga? Deus vai descer o cacete nele, vai mandar o cacetete na cabeça dele, vai esmigalhar ele? Pois é. Quando Jesus estava sendo crucificado pelos romanos, o que Jesus disse? Lembra lá? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou os soldados romanos que enfiaram a lança, cuspiram, bateram, lançaram a prego. O que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Ou seja, o pecado dos soldados era inconsciente, disse Jesus. E pela lei, não sei se você sabe, pela lei, o pecado inconsciente, quando aquele sujeito matava pela lei, aquele que mata, o que tem que acontecer com ele pela lei de Moisés? Tem que morrer. Você matou um, você tem que morrer. Mas o pecado inconsciente dava a ele o que? Liberdade. Então o que Jesus está falando? Senhor, falando para o Deus Pai, Senhor, esse pecado dos soldados romanos, não põe na minha conta, não põe na conta deles não. Vamos lá de Estevão, vamos ler lá em Estevão, lá em Atos capítulo 7, verso 60, abre a sua Bíblia aí. Estou encerrando, Atos capítulo 7, verso 60, olha o que diz. Então, Estevão sendo apedrejado, o apóstolo, à beira da morte, então ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe imputes esse pecado. O que o Estevão disse? Senhor, esse povo que está me apedrejando, que está lançando pedra em mim, Senhor, não coloca a conta do pecado neles não imputes esse pecado.
espera aí, pastor, mas o apóstolo Paulo, que o Alexandre o Latueiro, que perseguiu o apóstolo, Deus vai dar a paga, presta atenção. O Alexandre o Latueiro diz aqui que ele resistia à mensagem, presta atenção. Aqueles que resistem à mensagem da graça, o que está acontecendo aqui? Pessoas não serão salvas porque ele está resistindo à mensagem. Esse Deus vai dar a paga. Aqueles que resistem à mensagem da graça, que não quer que pregue a graça, Deus vai dar a paga para eles. Mas se o pecado for na minha carne, se a pedra vir em mim, os pregos virem em mim, Senhor, não coloca isso na conta. Não coloca isso na conta. Meu Deus. Para encerrar, Romanos capítulo 9, verso 1 e 3. O louvor pode subir aqui, amém? Romanos capítulo 9, verso 1 ao 3. Esse é o Espírito de Cristo. Ele não considera como o maior. Romanos capítulo 9, verso 1 ao 3. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Digo a verdade em Cristo, não minto. Você está vendo a persuasão de Paulo aqui? Olha, ele não precisa persuadir, mas aquilo que ele está falando é verdadeiro. Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, na minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Presta atenção, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo foi preso pelos seus compatriotas, ele foi resistido. O apóstolo Paulo está dizendo, Senhor, ele está dizendo aqui para os romanos, olha, o que eu vou dizer aqui? Não estou mentindo, é diante de Deus, Deus é testemunha. Deus é testemunha, olha o que ele está dizendo. O apóstolo Paulo dizendo, olha, eu prefiro ser amaldiçoado, anátema. Eu prefiro ser lançado no inferno, para que todos os meus compatriotas, os meus irmãos conheçam a graça do Senhor Jesus. Ai, essa doeu. Você já desejou ir para o inferno em função daqueles pecadores que estão lá fora? Você já falou para Deus, Deus, pode mandar eu para o inferno, que eu seja amaldiçoado, mas que essa geração dessa cidade conheçam o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo falou isso. Pois é, irmão, isso aqui é um nível muito alto do Espírito da graça. Eu ir para o inferno por causa desse povo? Eu nunca. Jamais. Eu quero estar no céu sentadinho, bonitinho, julgando as nações ainda, com um banquete preparado, é isso que eu quero. É isso que nós vamos ter, aleluia. Quantos vão ter junto comigo lá, aleluia. Mas qual que é o Espírito da graça? O apóstolo Paulo falou, eu prefiro ser amaldiçoado. Mas lá em Gálatas, projeta para nós, Gálatas capítulo 3, verso 13. A Bíblia diz que Cristo se fez maldição por nós. Você está entendendo um pouco agora do Espírito de Cristo? Deus se fez maldição por causa de você. Deus desceu ao Hades, ao inferno por sua causa. Mesmo antes, meu irmão, porque dentro de nós ainda há essa aparência que nós somos bonzinhos ainda. Nós temos uma boa conduta. Eu sei que você tem uma boa conduta, eu sei que você é fiel. Eu sei disso, filho, mas presta atenção. Esse é o Espírito de Cristo. Eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos santos, e eu sou o pior dos pecadores. E mais, eu prefiro ser amaldiçoado, para que todos os meus irmãos conheçam o Senhor. Sabe por que Paulo chegou nesse nível? Porque ele contemplou tanto a Cristo, ele se pareceu tanto com Cristo, que o coração de Cristo foi expresso na vida do apóstolo. Esse é o nível que nós devemos chegar como igreja. Contemplar tanto o Senhor, que o coração de Deus seja o nosso coração também. Pois é, nós somos os menores. Sabe que isso é uma chave para o ministério? Isso aqui não é falar, irmãos, eu falo da parte de Deus. Eu me considero o menor pastor dessa cidade. Não estou falando para você ter dó de mim, não tenha dó de mim. Eu odeio o irmão, não, misericórdia, olha isso. Eu fico pé da vida do irmão e falo, olha o pastor, tadinho dele, não tem tempo, não tem feriado. Na carta está falando, tadinho de você, miserável. Tadinho o quê? Você precisa ter dó de mim, não. Essa é a carne falando.
É ou não é? Eu já vi irmãos falando isso, ó, tadinho do pastor lá. Eu falo, filho, tadinho mesmo, porque eu sou o pior dos pecadores mesmo. Você tem razão, miserável homem que sou. Mas a carne, fala o quê? A carne você é bom. Sabe, irmão, que o mesmo sentimento de Cristo seja o seu sentimento. Ainda nós achamos que somos bons. Nós achamos que pregamos. Tem gente que talvez pensa, eu prego melhor que esse pastor aí. Era melhor eu estar aqui. Por que Deus escolheu? Era eu para pregar aqui. Pois é, filho, você não entendeu nada do Espírito da graça ainda. Eu sou indigno de estar aqui ministrando para você. Eu só estou aqui por causa da graça de Deus. Porque eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior pecador de São Gabriel. Meu Deus, não fala isso, pastor, vai perder uma membresia. Que perca. Estou falando que eu não ando em pecado, que eu estou adulterando, não, presta atenção. Esse é o Espírito, filho. Nós não somos melhores que ninguém. Você não é melhor que ninguém. Só porque talvez você orou, jejuou, fez alguma coisa, você acha que você é bom. Você não é bom. O apóstolo Paulo, presta atenção, abandonado, a sentença de morte estava sobre ele. Mas presta atenção, filho. O cara abriu igreja, o cara fez revelação 75% do Novo Testamento, homem de Deus. Ele chega no final de sua vida sem ninguém e fala, Senhor, não imputes o pecado. Senhor, aqueles que fizeram pecado contra mim, não coloca na conta não. Esse é o Espírito da graça. Que eu e você viemos crescer nesse Espírito em nome do Senhor Jesus. Quantos querem crescer nesse Espírito? Fique de pé onde você está. Cantar o terceiro cântico, ainda aqui a figueira. Aleluia. Sabe, meu irmão, quero que você ore por você hoje. Que o Senhor traga revelação no seu coração. Esse é o Espírito da graça, filho. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós estamos aqui para servir. Você, líder de célula, Deus colocou você para servir os irmãos. Você, líder de treinamento, honre o seu líder. Honre o seu líder. Se você desonrar, você não vai ter o que ele tem. E pior, aquilo que você tem será tomado de você. É a Bíblia que diz, não sou eu não. É profecia de pastor. Se você não quer honrar, quem que você quer honra? Sabe, meu, esse é o Espírito da graça. Eu sei que talvez pareceu um sermão um pouco duro nessa manhã, mas há certos momentos nós devemos cair em si. Há certas manhãs nós devemos, o Senhor me chamou para servir. Mas muitos confundem, presta atenção que eu vou te dizer, o horizontal com o vertical. O horizontal, né? Peraí, horizontal, o horizonte. Aleluia. Essa é a cruz de Cristo. Mediante os irmãos, nós servimos uns aos outros. Mas mediante o que? Deus, o vertical, Ele está aqui para nos servir. Você entendeu agora? Mediante os irmãos, nós devemos servir uns aos outros. Mas mediante Deus, é Deus que nos serve, é Jesus que nos serve. Ele mostrou isso nos 4 evangelhos. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Que o Senhor abra os seus olhos nesses dias. O Senhor, estou falando que Deus vai mostrar o seu pecado, não, mas que você reconheça que na sua carne não habita bem nenhum. E seja como um apóstolo, olha, eu sou o menor dos apóstolos, sou o menor dos santos, eu sou o pior dos pecadores. Eu prefiro ser amaldiçoado para que todos recebam o pleno conhecimento da verdade do Evangelho. Esse é o Espírito da graça. Que nessa manhã o Senhor abre os seus olhos, em nome de Jesus. Feche seus olhos, erga sua mão para o Pai. Estamos encerrando. Fale com o Senhor nessa manhã. Fala, Senhor, me dá revelação. Senhor, me dê revelação do Teu Espírito, ó Pai. Senhor, nós oramos hoje. Senhor, dá-nos entendimento da Sua palavra. Ó Espírito de Deus, ó Espírito do Senhor, ó Deus, traga revelação no nosso coração. Pai, traga-nos o Teu Espírito, Senhor, o Espírito da graça, que possamos andar nesse Espírito, para que possamos mover nesse Espírito, ó Pai, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos hoje, Senhor, dá-nos entendimento, dá-nos entendimento, aleluia. E não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Você pode declarar esse cântico ao Senhor, amém? Aleluia. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na
suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você foi muito perdoado, meu irmão. Seu pecado foi apagado pelo sangue. Choro dura uma noite, mas a alegria você é altamente favorecido. Espírito de Deus. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare nessa noite, aleluia, nessa manhã. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Feche seus olhos nessa noite, nessa manhã. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, dá-nos graça, dá-nos entendimento, Jesus. Dá-nos entendimento da Tua palavra revelada ao nosso espírito. Pai, livra de nós mesmos, livra-nos da arrogância. Livra-nos, ó Pai, de nós sermos colocados como os maiores do que os outros. Ó Espírito de Deus, nós oramos nesta manhã. Oh, Senhor, vem com o Teu orvalho fresco sobre o nosso coração, sarando, curando, restaurando. Ó Espírito de Deus, nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus, você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Irmãos, vamos encerrar com 3, glória a Deus, amém. Lembrando, temos um projeto de oração, né? Esteja conosco orando. E o próximo culto, culto de ceia, o Senhor tem uma palavra poderosa sobre nós, ok? Há muitas novidades vindo por aí, amém? Em o nome do Senhor. Vamos dar 3 glória a Deus para encerrar. Você tem um final, uma semana abençoada, ok? Você possa servir aos irmãos, mas lembra de uma coisa, medite para Deus, é Ele que vai servir você. Vamos dar 3 glória a Deus para a gente encerrar. 1, 2, 3. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Os irmãos estão liberados, amém? Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. E nada irá resistir enquanto adoramos. E